Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Renan Podcast. Hoje nós vamos explorar a história de alguns personagens cruciais, tá, que pavimentaram o caminho para a Reforma Protestante, conhecidos como os pré-reformadores. Tá? E além disso nós vamos discutir, né, o movimento que transformou a igreja no século XVI, né, que é a Reforma Protestante. Tá? A Reforma Protestante, pessoal, ela é amplamente associada a Martinho Lutero. E isso acho que a maioria das pessoas já sabe. Só que antes dele, tá, houve outras figuras que criticaram os abusos e as doutrinas da Igreja Católica. Esses nós chamamos de pré-reformadores, como eu disse no início. Eles prepararam, tá, um terreno para uma mudança que viria a acontecer ali no século XVI. Tá? Então, dentre tantos homens que nós chamamos de pré-reformadores, tem alguns que são bastante importantes. Dentre eles está John Wycliffe. Foi uma voz ali na Inglaterra, né? Ele foi um teólogo, um filósofo inglês do século XIV, e ele criticou, né, a riqueza e o poder da igreja. Então ele defendeu que a Bíblia deveria ser acessível para todos os cristãos. E, inclusive, ele traduziu essa Bíblia para o inglês, né? Sua insistência na autoridade das escrituras sobre a igreja foi uma ideia revolucionária que plantou as sementes da reforma. Além de John Wycliffe, nós temos John Hus, né, que foi um poder, uma voz muito forte, né, na Boêmia, ali pelos arredores da República Tcheca, né? Outro nome muito importante, um reformador tcheco, né, influenciado também pelos pensamentos de John Wycliffe. Hus pregou contra a corrupção do clero e a venda também de indulgências, né? E você também, que queira saber o que é as vendas de indulgências, eu convido você a assistir um podcast aqui no meu canal. Então, John Hus, ele enfatizava a necessidade de uma igreja simples, mas ao mesmo tempo uma igreja bíblica, né? Então, ele acabou sendo condenado por a heresia, e o detalhe foi o seguinte, é que ele foi queimado na fogueira em 1415, se eu não me engano. Tá? Só que seu legado inspirou muitos, inclusive, para você ter uma ideia, Martinho Lutero. Outra pessoa bastante conhecida como os pré-reformadores, além de John Wycliffe, além de John Hus, foi Jerônimo Savonarola, né? Jerônimo Savonarola foi um frade dominicano ali em Florença, na Itália. E o mais interessante é que ele criticou veemente, pessoal, a decadência moral e os abusos da Igreja Católica daquela época. Então, suas pregações, elas eram fervorosas contra a corrupção e levaram à sua execução, para você ter uma ideia, em 1498, se eu muito não me engano. Ele deixou um impacto duradouro no movimento da reforma. Isso eu estou falando antes da Reforma Protestante, tá? Ali que nós conhecemos na história da reforma como os pré-reformadores, tá? O mais interessante é que com esse pano de fundo, nós chegamos, né, a Martin Lutero, né, o monge alemão, que se levantou contra as práticas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências, né? Então, em 31 de outubro de 1517, ele fixou as suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Então, ele desafiou abertamente o clero, e esse foi um ato frequentemente considerado o início oficial ali da Reforma Protestante. Tá? A Reforma trouxe mudanças profundas, como vocês já sabem, e se você quer se aprofundar mais sobre a história e o legado da Reforma Protestante, eu quero te convidar para a jornada da Reforma Protestante no meu canal do YouTube. É só você ir lá no canal no YouTube e pesquisar Escola de Teologia Renan Melo. Pessoal, no dia 31 de outubro de 2024, eu vou explorar com você detalhes impactantes da Reforma Protestante, seus percussores da fé cristã. Então, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube, ativar as notificações
e venha conosco nessa jornada de muito conhecimento. Eu creio que você vai gostar muito. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Renan Podcast. Eu espero que essa reflexão sobre os pré-reformadores, homens que fizeram a diferença no seu tempo, seja muito enriquecedor para a sua compreensão da história da igreja. E eu espero até o próximo episódio do nosso podcast. Deus abençoe a todos. Um abraço.